Então, eu sou a professora Margarete, sou a professora formadora da disciplina Fundamentos de Álgebra. E o professor Henrique, ele é o tutor online, né? Tá lá para ajudar vocês na plataforma, só que na webconferência, e no caso, ele não está participando, né? Ficou sob a minha responsabilidade. E a gente tem esse tempo de 2 horas para eu apresentar alguma coisa para vocês. E peço que vocês participem aqui sempre tirando as dúvidas no quadrinho aqui que eu estou sempre acompanhando o que vocês estão perguntando. Se eu estiver falando meio rápido ou devagar, não estiver claro, é só vocês pedirem que eu vou tentando ajustar. Bem, nessa web eu trouxe um pouco sobre os números, como você faz a operação no binário, no octal. Trouxe também indução, como realizar somatório, produtório, MDC, algumas coisas assim. Eu tentei trazer um pouquinho de cada coisa do início, mas se não der tempo de apresentar tudo, eu tenho a apresentação no PowerPoint, eu disponibilizo isso para vocês. Eu não sei se o Júlio está gravando, o Júlio sempre faz a gravação da web. Eu não sei se ele está gravando hoje. Ele tá participando. Júlio, você sabe se você vai gravar, Júlio? Então, que ótimo, o Júlio está gravando e ele sempre disponibiliza o link, né, para vocês, então, acessarem depois, aprofundarem mais o conteúdo, conforme vocês vão revendo a apresentação. Tá certo? Bem, então assim, como eu disse, eu vou fazer uma apresentação para vocês aqui no PowerPoint. E caso fique assim meio complicado para tentar explicar só aqui na imagem, eu vou utilizar esse equipamento que permite que vocês vejam o que eu estou escrevendo, né? Se for necessário, no caso. Se vocês sentirem muita dificuldade, tá bom? Tá todo mundo vendo uma telinha verde escrita Web? 26/10/2012? Tá certo. Então aí tá a apresentação. Bem, o que eu trouxe de início aqui para vocês é como que vocês fariam uma multiplicação entre números binários ou octais. No caso, eu trouxe só binário e octal para vocês entenderem. Bem, vocês têm que lembrar uma coisa, que quando fazem a operação com os números binários, as respostas possíveis são só 0 e 1. Você não pode ter nenhuma combinação diferente. Ou é só 0, ou 1 e 0, ou 1 e 1. E assim por diante, né? Claro, tem mais números, como é o próprio exemplo que está ali, é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, que multiplica 1, 1, 0, 1, 1. Esse é até o primeiro exercício de multiplicação que tem no livro para vocês realizarem. Então, é um exercício proposto no livro didático que eu vou resolver aqui com vocês. Então, a forma da gente realizar a multiplicação não muda, né? 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. A única diferença é que o resultado a gente vai ter que estar sempre convertendo para o conjunto que a gente está trabalhando, né? No caso aqui, é um conjunto que tem base 2, que é o dos números binários. Então, quando eu vou começar a multiplicação, eu vou começar a multiplicação como a gente faz normalmente, né? Eu vou pegar esse primeiro número aqui de baixo da direita e vou multiplicar por todos aqui de cima, da direita para a esquerda. Normal. Então, eu vou fazer 1 vezes 1, 1 vezes 0, 1 vezes 1, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 0, 1 vezes 1. Como vocês fazem uma multiplicação antidecimais, essa parte não muda. Então, é claro que a hora que eu faço 1, na hora que eu multiplico esse 1 por esse número de cima, o resultado é o próprio número, né? Porque o número 1 é elemento neutro da multiplicação. Mesma coisa quando eu vou multiplicar esse segundo 1. Né? Esse segundo 1, então eu vou caminhando da direita para a esquerda. E vou multiplicando da direita para a esquerda. Esse segundo 1 também, quando ele multiplica o número acima, dá o próprio número, né? Que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Agora, o próximo número que multiplica é o 0. Então, a multiplicação por 0 vai ser 0 o mesmo resultado. Então, só repetir o número de algarismos que tem ali em cima, que são 7 algarismos. Então, eu coloquei 7 zeros aqui, para a gente ter uma orientação. Na sequência, a gente tem esse 1, é o penúltimo 1 que vai multiplicar.
que também o resultado, né, multiplicando pelo número que está aqui em cima, é esse próprio número. E agora a última multiplicação, né? A gente vai terminar o algarismo que está aqui do lado do sinal da multiplicação. Então, o último algarismo aqui é 1 também, certo? Então, agora, na sequência, eu vou fazer a soma dos números aqui, dos algarismos, né? Que estão na mesma coluna. Aqui temos, então, que seguir pela coluna e fazendo a soma. Dessa forma, a gente começa sempre da direita para a esquerda. Aqui, a gente só tem o número 1. Aqui também só 0 mais 1. Então, que o resultado também vai ser 1. Já aqui a gente tem 1 mais 0, que também é 1. Ou seja, esses três últimos algarismos aqui vão resultar 1. Na sequência, a gente vai somar 0 com 1, com 0, com 1. Então, o que acontece na hora que a gente soma isso? 1 mais 1. Nos números binários, 1 mais 1 é 2. Mais 2, eu não coloquei aqui, deixa eu... Dois. Então, a gente tem que 1 mais 1 é 2. O que é o 2? Então, você vai escrever esse número em potências de 2. Então, você vai ter 2 vezes 1, né? 2 elevado a 1 vezes 1, mais 2 elevado a 0 vezes 0. Então, a gente escreve na forma de potência de 2. Se a gente fosse escrever como potências decimais, seria de um jeito. Se fosse potências de octal, seria de outro jeito. Como no caso, a gente está trabalhando com número binário, a gente vai trabalhar com potências de 2, né? Então, a gente vai ter 2 elevado a 1 vezes 1, mais 2 elevado a 0 vezes 0. Isso aqui é 2. Mas, quando a gente quer escrever o número binário em si, a gente só utiliza esses algarismos aqui, esses números, que multiplicam as potências. Que no caso seria 1 e 0. É assim que a gente faz, na verdade, com qualquer número. Esse que eu estou dando exemplo aqui é binário. Mas se a gente tivesse um número decimal, por exemplo, 324, se fosse escrever isso em potências 10, você ia escrever 3 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 4. Ou seja, 3 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10, mais 4. Que é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a 0. Então, eu escrevi esse número aqui em potência de 10. Mas, quando eu vou representar para fazer cálculos ou simplesmente uma representação, eu uso só esses algarismos que multiplicam potência. Né? Eu só represento por 324. É a mesma coisa se eu quero o binário correspondente ao número 2, eu vou ter 1, 0, que são os números que multiplicam as potências de 2. Vocês entenderam isso? Alguma dúvida nisso? Não? Então, dessa forma, tá todo mundo vendo a tela laranja de novo? Certo. Então, continuando. O que eu fiz agora ali? Eu fiz 1 mais 1. Né? 1 mais 1 em binário, aqui a gente tem 1 e 0. Acabei de mostrar para vocês, porque 1 mais 1 é 2. Então, é isso que eu vou fazer na sequência. Eu coloco o 0 na coluna e o 1 ele passa para a próxima coluna à esquerda. Então, esse 0 que está aqui, eu deixo ele na respectiva coluna do que a gente está somando, né? Que é 0, 1, 0, 1. E esse 1, ele passa para a coluna do lado, mas a gente assim tem a mania de
representar dessa forma, colocando um umzinho, uma anotação em cima, né? E vou fazer de novo a operação. Vou fazer 1 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 1, que é 2. Que novamente a gente vai cair no 1 mais 1. Que novamente é 1 e 0. E que novamente a gente vai ter que pôr um 0 aqui e 1 na próxima coluna à esquerda. 0 embaixo, 1 na próxima coluna à esquerda. Agora, fazendo a soma dos elementos dessa coluna, a gente tem 1 mais 0, mais 0, mais 0, mais 1, mais 0, que vai dar novamente 1 mais 1, que é 2. E a gente viu que 1 mais 1 é 1 e 0. Ou seja, aqui a gente coloca o 0 e o 1 vai na próxima coluna à esquerda. O 0 e o 1 na próxima coluna à esquerda. Agora, o que eu vou fazer? A soma de 1 com 0, 0, 0 e 1. Isso vai dar 3. Então, eu só aproveitei a operação que eu tinha aqui, que eu já sabia que 1 mais 1 é 1 e 0, e coloquei só mais 1. Né? 1, 0, mais 1. Então, 1 mais 0 é 1, 1. Ou seja, a hora que vocês fizerem 1 mais 1 mais 1, vocês têm 3. E 3, em binário, fica 1 e 1. Dessa forma, um número 1 fica aqui, né, no espaço daqui da coluna, da operação, e o outro 1 vai para a coluna da esquerda, onde a gente tem que continuar fazendo a operação. Tudo bem até aqui? Certo. A coluna seguinte, eu vou fazer 1 mais 3 zeros, que novamente vai ser 2. E 2 a gente já viu aqui que é 1 e 0. Então, fica 0 debaixo da coluna e o 1 passa para a coluna seguinte. Agora é tranquilo, né? É só fazer 1 mais 0 mais 0 mais 0, que vai ser 1 mesmo. E aqui 1 mais 0, que é 1 também. E 1. Ou seja, a hora que eu faço a multiplicação de 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 por 1, 0, 0, 1 e 1, o resultado é esse encontrado aqui embaixo. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 e 1. Tá? Esse é o binário produto desses dois binários aqui em cima. Como é o binário, eu disse, a gente só trabalharia com os algarismos 0 e 1. Se eu for, por exemplo, fazer com os octais. Então, aqui, eu coloquei vou fazer um produto, né? Vou encontrar um produto entre dois octais. 1, 0, 2, 3 por 4, 7, 2. Então, vejam, o conjunto dos octais só tem os algarismos octais só podem ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vai no máximo até o 7. Como os decimais, vão do 0 até o 9. Né? E octal vai do 0 até o 7. Né? Que o octal tem a ver com 8 algarismos, né? Contando com o 0 como o primeiro algarismo. Se você ir até o 7, vai somar 8 algarismos. Então, é base octal. E as representações dos números, daí, no caso, são potências de 8. Como que eu vou fazer a multiplicação? Como eu faço nos decimais. Eu multiplico 2 vezes 3, 2 vezes 2, 2 vezes 0, 2 vezes 1. O único problema acontece quando esse produto encontrado ultrapassa 7. Daí a gente tem que converter ele para a base octal. Aqui de começo não tem esse problema, porque 2 vezes 3 é 6. E 6 pertence ao conjunto dos octais. 2 vezes 2 é 4. 4 pertence. 2 vezes 0, 0 pertence. 2 vezes 1 é 2, também pertence. Então, a primeira multiplicação que a gente fez, os algarismos não extrapolaram os algarismos octais, então a gente pode manter o resultado obtido. Já quando eu vou fazer a multiplicação pelo próximo número, que no caso é 7, que vai multiplicar 1, 0, 2, 3, eu vou fazer 7 vezes 3 é 21. Apesar de 2 ter no conjunto dos octais e 1 ter, o 21 não tem, porque vai no máximo até o 7. Então, esse 21 nós temos que converter para um número octal, porque eu fiz uma multiplicação decimal.
3 vezes 7 é 21. Então, o que é 21? Eu vou pegando aqui, no caso, os múltiplos 1 e 8, né? Então eu tenho 16 mais 5. O 16 eu posso escrever como 8 vezes 2. E o 5 é 1 vezes 5. O 1 é 8 elevado a 0. Então o que eu tenho aqui? O número 21 na base octal. Quais vão ser os algarismos que representam 21 na base octal? São só esses algarismos aqui que multiplicam as potências de 8. No caso, é 2 e 5. Então, 7 vezes 3, em decimal, é 21. Em octal, é 2 e 5. Dessa forma, eu escrevo o 5, né, na coluna da multiplicação, e o 2 eu indico no próximo número à esquerda, né, que eu tenho que multiplicar. Porque a primeira multiplicação eu fiz 7 vezes 3. A segunda eu vou fazer 7 vezes 2. Tá certo? Até aqui? Tá entendendo? Então, continuando. 7 vezes 2 é 14. 14 mais 2 é 16. 16 passa de 7. Então, eu tenho que pegar esse número 16 e escrever como um número da base octal. 16 eu posso escrever como 16 mais 0. Por que eu escolhi 16 mais 0? Né? Porque o 16 já é um múltiplo de 8. Ou seja, o que é 16? É 8 vezes 2. E o que é 0? Né? No caso, para aproveitar a potência de 8, é 1 vezes 0. Ou seja, 8 elevado a 0 vezes 0. Dessa forma, eu pego só os algarismos que multiplicam as potências de 8, que são 2 e 0. Ou seja, a hora que eu tenho 16 em decimal, eu vou ter 2 e 0 em octal. Então, esse 0 eu escrevo aqui na coluna, né, já na sequência ao lado, e o 2 vai para o próximo número que eu tenho que multiplicar acima, né, que é o 0. Então, veja, esse é um esquema, né, que a gente ensina para fazer o cálculo. Ó, vejam, eu coloquei já ali aqui embaixo, porque como era 0, eu vou fazer 7 vezes 0, 0 mais 2, 2. Então, eu já coloquei ele aqui, porque por ser 0 aqui, né? Por isso que eu não coloquei o 2 ali em cima. E, finalmente, a última multiplicação, 7 vezes 1, que é 7, que é o limite, né? O último número ali do conjunto dos octais, então eu posso colocar sem problema algum. Certo? Então, fiz a multiplicação por 2 aqui na primeira linha, a multiplicação por 7 e o resultado já está em octal. E vou para a próxima multiplicação, que é por 4. Vou fazer 4 vezes 3, 4 vezes 2, 4 vezes 0 e 4 vezes 1. Então, começando. 4 vezes 3 é 12. 12 passa de 7. Então, eu vou ter que fazer a conversão. 12. O maior número possível que eu posso pôr aqui no caso é o 8, né? E sobra o 4. O que é o 8? É 8 vezes 1. E o que é o 4? É 1 vezes 4, né? O 1 é 8 elevado a 0. Os algarismos que multiplicam as potências são 1 e 4. Dessa forma, né, 12 decimal corresponde a 1 e 4 octal. Então, o 4 eu vou colocar aqui na sequência embaixo do 0, que a gente sempre passa uma casa à esquerda, né? E o 1 vai acima lá do 2. 4 e 1. Como já tinha o 2 aqui, né? Esse 2 é da operação anterior, esqueçam, esse 2 eu vou operar só com 1 aqui de cima. Então, o que eu vou ter? 4 vezes 2 é 8, mais 1 é 9. O 9 passou de 7. Então, eu vou ter que converter para um número octal. 9, então eu posso fazer no máximo aqui 8 mais 1. 8 é 8 vezes 1. E 1 é 1 vezes 1, que é 8 elevado a 0 vezes 1. Então, só os algarismos que multiplicam as potências são 1 e 1. 9 decimal é 1 e 1 octal. Ou seja, eu vou ter que pôr o 1 aqui e 1 vai lá no 0. Ou já desço e escrevo do lado aqui. Não lembro agora se eu coloquei. Cheguei a colocar. Mas 4 vezes 0, 0 mais 1 é 1. E 4 vezes 1, 4, que é ok, porque faz parte dos octais, né? Que vai de 0 a 7. Agora eu vou fazer a soma
eu vou encontrar aqui a soma, adicionando os termos aqui da mesma coluna. 6. 6 mais 0 mais 0 é 6. É um número que pertence à base octal. 4 mais 5 é 9. 9 extrapolou. Então, eu vou converter. Mas eu já tinha feito, né, essa conversão. 9. É 8 mais 1, que a gente viu que é 1 e 1. Ou seja, eu vou colocar 1 do lado do 6 e o outro 1 vai acima da próxima coluna para que eu possa fazer a adição. Então, eu vou fazer 1 mais 0 mais 0 mais 4, que é 5. 5 é um número que está dentro do limite, né, dos octais, então ok, não preciso fazer mudança nenhuma. E a próxima coluna é 2 mais 2 mais 2 e 1, que também é 5. Ok, também não tem problema nenhum. E a próxima coluna é 7 mais 1, que é 8. Ou seja, o 8 tem que ser feita a conversão, porque vai de 0 a 7. 8 é 8 mais 0, ou seja, 8 vezes 1 mais 8 vezes 0, que é, na verdade, 1 e 0, os algarismos que multiplicam as potências. Dessa forma, eu vou colocar o 0 aqui na coluna e o 1 passa para a próxima coluna à esquerda. 1. E somo 4 com 1 para finalizar, que é 5. Então, aí está. A hora que eu multiplico 1, 0, 2, 3 por 4, 7, 2, o resultado é 5, 0, 5, 5, 1, 6. Então, vejam, eu não posso ter, né, um número octal, ele não pode ter algarismos que sejam maiores que 7. Então, veja, aqui tem 0, tem 5, tem 1, tem 6. São algarismos todos octais. E eu fiz uma operação entre números octais. Eu não vou passar aqui hexadecimal por causa do tempo, mas a ideia é a mesma, né? Vocês vão fazendo a multiplicação e vão colocando aqui do lado e vão fazendo as conversões. Por incrível que pareça, quando você faz a multiplicação entre hexadecimal, você faz menos conversões. Porque o conjunto dos hexadecimais, eles têm mais algarismos que você pode utilizar. Eles têm 16 algarismos, né? Então vai do 0 ao 15. Então, por exemplo, se a gente estivesse fazendo aqui em hexadecimal, a gente ia precisar fazer só 16 e 21. Porque o 12, 9 e 8 já tem nos hexadecimais. Então, a vantagem de um conjunto hexadecimal é que você tem mais possibilidade de representar um número sem precisar fazer tanta operação, justamente por ter mais algarismos. Então, tem lá no livro também para fazer hexadecimal, quem ainda tem dificuldade pode fazer, perguntar para o Rick, ou né, até se o Rick não puder eu respondo, não tem problema. Podemos ir em frente? Tá certo. Então, aqui na sequência, eu vou falar, antes de falar de indução, eu quero que vocês entendam um pouco a importância que ela tem. Então, a indução, a gente pode ser utilizada para trazer para a matemática uma prova absoluta. O que significa isso, né? A gente tem lá, né, o teorema de Pitágoras. A gente usa o teorema de Pitágoras, todo parece triângulo retângulo, a gente está usando o teorema de Pitágoras. É um dos teoremas, acho que, mais utilizados pelos matemáticos. E Pitágoras, no caso, ele tinha uma garantia. Ele sabia que o teorema era verdadeiro para todo e qualquer triângulo retângulo. Bem na antiguidade, bem antes de Pitágoras, eles achavam que isso estava certo para um triângulo de medida 3, 4 e 5, por exemplo. Né? Eles sabiam que para aquele dava certo, nem arriscavam fazer outro. Né? Tinha outras medidas, mas eles não sabiam que davam para todo triângulo retângulo. E, no entanto, a relação de Pitágoras vale, né, para todo triângulo retângulo. Pitágoras sabia que existiam infinitos triângulos retângulos, nós também sabemos, né? Então, ele não podia testar o teorema dele numa infinidade de triângulos retângulos. Mas ele, mesmo assim, estava 100% certo de que o teorema dele era verdadeiro. Mas, com base no que ele tinha essa certeza? Ele tinha essa certeza com base na demonstração matemática. Havia sido feito, né? Ele fez uma demonstração matemática sobre o teorema. Então, a partir do momento que você faz uma demonstração matemática, você tem uma prova absoluta.
Ninguém mais contesta aquilo, porque ela é perfeita. A razão para a sua confiança está no conceito da prova ou demonstração matemática. A busca pela prova matemática é a busca pelo conhecimento matemático mais absoluto do que o conhecimento acumulado por qualquer outra disciplina. Esse desejo pela verdade final através do método da prova ou demonstração é o que tem impulsionado os matemáticos nos últimos 2.500 anos. Ou seja, a prova matemática ela é importantíssima. Nenhuma outra ciência ou área tem essa ferramenta forte que a matemática tem, né? Por isso que ela é uma ciência exata. Dessa forma, se você souber fazer uma prova absoluta, você tem a verdade ali na tua frente. E o método da indução matemática, ele é um método utilizado para se fazer provas absolutas, né? Para se fazer as demonstrações. Então, é um método que vocês têm que aprender, ele é importantíssimo, é utilizado em toda a matemática. Se você quiser desenvolver mais matemática, você tem que saber fazer demonstração, e a indução é uma das demonstrações mais utilizadas. Então, isso aqui eu tirei do livro do Último Teorema de Fermat, de Simon Say. Um livro muito bom, quem quiser ler, recomendo. Então, lá no livro de vocês, eu só não me lembro que página, vocês têm essas expressões para trabalharem com a indução matemática. Então, pede ali, na seção 2.3, tem ali número 1, letra A, B, C, D até E. Pede para utilizar o método da indução para provar essas expressões. Então, provar no caso que todas são verdadeiras, não tem nenhuma aqui que não seja. Então, eu vou fazer uma por uma, que eu montei a apresentação para tentar explicar para vocês como que funciona a indução. E eu vou passar aqui. Deixa eu só dar uma explicação aqui sobre... Então, vocês têm lá no livro que para se fazer a demonstração de indução, vocês vão ter um n maior ou igual a A, digamos, né? Então, você tem que fazer para P de A, você tem que verificar se é verdadeiro, né? Daí, você vai ter o P de N, que você vai supor verdadeiro. Então, primeiro você verifica. Se dá certo, você supõe que esse aqui é verdadeiro e utiliza essa suposição, essa hipótese, para o sucessor de qualquer número n. Tá? Se o número 1 é 2, se é 3 é 4, e assim por diante. Se for verdadeiro, você vai ter a afirmação de que P de n é verdadeiro. Então, você testa esse, é verdadeiro, você vai para um n qualquer, você supõe que ele seja verdadeiro, para testar o sucessor. Se o sucessor é verdadeiro, na verdade, ele afirma que P de n é verdadeiro. Então, na verdade, você faz tudo isso aqui para atestar a hipótese indutiva que P de n é verdade. Então, se aqui for verdadeiro, você testou que P de n é verdadeiro, porque você supôs verdadeiro. E se isso aqui não for verdadeiro, P de n também não será verdadeiro. Então, para você trabalhar com a indução, você vai trabalhar com esses 3 passos, digamos. Você parte do A mínimo, né? Se, por exemplo, fala conjuntos naturais, você pode partir do 0 ou do 1, dependendo da expressão trabalhada. Daí você vai supor, né, para esse valor de A na expressão que você está trabalhando, e supõe que isso é verdadeiro e aplica no sucessor. Então, isso aqui, digamos, resumidamente, a ideia, e eu vou tentar trabalhar com vocês isso nas apresentações aqui que eu coloquei. Certo. Então, a primeira que tem ali é um somatório, né? 1, letra A. Então, vamos trabalhar aqui com 1, letra A.
letra A expressão. Então, primeira coisa que eu vou testar aqui, se eu estiver trabalhando com conjuntos naturais, eu posso começar com n igual a 1. Então, aquele valor menor que eu tenho, né, que no caso seria A, para esse caso vai ser 1. Então, eu vou testar n como sendo 1. É o menor valor aqui possível se eu for trabalhar com os naturais. Então, eu quero verificar se isso aqui é verdadeiro para n igual a 1. O que vai ficar? Eu tenho essa expressão geral dessa soma de termos, né? Que é 1 sobre n que multiplica n mais 1. Então, é nessa expressão geral aqui que eu vou substituir n igual a 1 e vou ver se encontro 1 sobre 1 mais 1. Então, o que eu tenho? A hora que eu substituo 1 em n, eu vou ficar com 1 sobre 1 que multiplica 1 mais 1. Bem, essa multiplicação 1 vezes 1 por 1 vezes 1 continua sendo 1 mais 1. Ou seja, resulta em 1 sobre 1 mais 1. Resulta em n sobre n mais 1. Então, isso aqui é verdadeiro para o menor elemento, no caso do conjunto, se for trabalhar os naturais, né? É verdadeiro. Então, eu vou supor que isso aqui é verdadeiro, né? A expressão dada passa a ser a hipótese indutiva, é o P de n, né? Esse aqui vai ser o P de n. Eu vou supor que isso aqui é verdade e, a partir dele, ou utilizando essa expressão, a partir dela, ou utilizando essa expressão, eu vou tentar trabalhar com o sucessor de n. Entenderam a ideia da coisa até aqui? Tudo bem? Então tá aí. O que eu fiz? Eu peguei essa expressão aqui, a mesma expressão que eu dei aqui em cima, tá? Antes do sinal de igual. Eu só coloquei mais um termo aqui antes do somatório para vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor a expressão. Então, eu continuei com 1 sobre 1 vezes 2, mais 1 sobre 2 vezes 3, até cheguei em um termo aqui antes do que foi dado, que é 1 sobre n, que multiplica n mais 1. Só para eu montar mais um termo aqui, tá certo? Para que eu possa utilizar para fazer a aplicação da indução. Muito bem. Fazendo isso, agora eu pego essa última expressão que encontrei aqui, e onde tem o n, eu vou colocar n mais 1. Pode ser feito k mais 1, como vocês acharem melhor. Normalmente eu uso n mesmo, mas poderia ser feito para k igual a 1, para sucessor de k, no lugar do n mais 1, vocês colocariam k mais 1. Tanto faz. Então, aqui no caso, no n, eu coloco n mais 1. Neste outro n, também coloco n mais 1. Neste n, n mais 1. No n, que está subtraindo aqui o 1 dele, eu faço n mais 1 menos 1. E o resto, né, como eu não tenho n, eu só repito como está. Entenderam essa substituição que eu fiz aqui? Essa aplicação do n mais 1? Tudo bem? Tá certo. Então, fazendo a substituição aqui, eu vou agora resolver a seguinte continha. Então, no caso, n mais 1 menos 1 é n. Então, aqui só fica n, que multiplica n mais 1, no denominador, né? N, isso aqui tudo vai dar só n. E o n mais 1 eu repito. Já aqui do outro lado, né, na outra fração, vai ficar 1 sobre n mais 1, que multiplica n mais 1 mais 1. Então, vocês teriam n mais 2. Ok? Aí é nesse momento que eu vou utilizar a hipótese. Então, a hipótese dada é a expressão inicial aqui. A hipótese é que essa soma é igual a n sobre n mais 1. Então, o que eu fiz? Eu marquei aqui, ó, deixei entre colchetes, exatamente o que eu tenho aqui antes do sinal de igual. Então, vejo, antes do sinal de igual eu tenho essa expressão. Então, essa expressão eu coloquei aqui entre colchetes, porque ela é a hipótese.
E esse 1 mais 1 sobre n mais 1 que multiplica n mais 2 é o termo que está sobrando, digamos assim, devido a essa inserção que eu fiz do n mais 1. Então, onde tem essa expressão, aqui nesse momento eu vou aplicar a hipótese indutiva. Eu vou substituir por n sobre n mais 1. Certo? Substituir. Então, se eu substituir tudo aqui por n sobre n mais 1, fica n sobre n mais 1 mais esse termo que eu falei aqui que estava sobrando, digamos, né? E vou fazer o mínimo múltiplo comum entre essas duas frações. Então, qual vai ser o mínimo múltiplo comum? É n mais 1 que multiplica n mais 2. Então, tá aqui, ó. N mais 1 que multiplica n mais 2. N mais 1, n mais 2 divididos por n mais 1 é n mais 2. Por isso que aqui tem o n, né? Aqui tem n vezes n mais 2. E já aqui, n mais 1 vezes n mais 2 divididos por n mais 1 vezes n mais 2 é 1 mesmo. Vezes 1, permanece 1 ali. Então, aqui eu realizo, né, a multiplicação n por n por 2, então fica n quadrado mais 2n mais 1. Isso daqui, n quadrado mais 2n mais 1, é um binômio, né, um trinômio quadrado perfeito, n mais 1 ao quadrado. Certo? Isso daqui é a mesma coisa que eu fazendo. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Cheguei nisso aqui. Ó, então, ora, veja nesse ponto que aconteceu. Eu peguei, lá no início, né, nessa expressão inicial, eu somei aqui n mais 1, n mais 1. Então, se eu utilizando a hipótese, isso aqui fosse verdadeiro, eu tinha que chegar aqui em n mais 1 sobre n mais 1 mais 1. Eu tenho que chegar também no sucessor. Então, vamos lá, continuando. O que eu tenho aqui? N mais 1 ao quadrado com n mais 1, eu simplifico, fica n mais 1 sobre n mais 2. Ou seja, o que é esse n mais 2? É n mais 1 mais 1. Então, eu cheguei exatamente onde eu queria chegar, no n mais 1 sobre n mais 1 mais 1. Ou seja, eu provei que o sucessor, utilizando a hipótese, o sucessor é verdadeiro, né? Fazendo o teste para o sucessor. Então, se eu utilizei a hipótese e ela deu verdadeira para o sucessor, a hipótese é verdadeira. Então, e a hipótese é a própria equação dada aqui, a própria expressão dada. Dessa forma, está demonstrado, né, que essa igualdade aqui é verdadeira. Dúvidas? Não? Então, vou para a próxima. Letra B é a desigualdade de Bernoulli. É uma desigualdade bem famosa, sempre aparece nos livros para serem feitas demonstração, ou já vem a demonstração. Parece muito assim em exercícios de indução matemática. Então, como é uma desigualdade, então é interessante colocar justamente para vocês verem como que dá para trabalhar com a desigualdade. Então, aqui foi definido que a 1 mais a elevado a n é maior ou igual a 1 mais n vezes a, com o a tem que ser maior ou igual a menos 1. Né? Essa é uma restrição para o a. E o n, aqui no caso, a gente vai começar com n igual a 1, que é o expoente, e aqui o número que multiplica a. O que eu faço? Eu pego o 1 mais a e elevo a 1. Tá aqui, ó, 1 mais a elevado a 1. O que é isso daqui? É 1 mais a. Mas 1 mais a não é igual ou maior que 1 mais 1 vezes a? Ou seja, eu provei aqui no caso para 1 que essas duas coisas são iguais, né? 1 mais a é maior ou igual a 1 mais 1 vezes a. Então, eu só aproveitei essa expressão aqui e escrevi o 1 mais a da forma que satisfaz aqui a condição da desigualdade de Bernoulli. Para a unidade, isso é válido. Então, eu vou pegar que isso daqui é verdadeiro, vou supor que a desigualdade é verdadeira, essa vai ser a hipótese indutiva, e vou verificar para o sucessor de n, para o sucessor de n.
Então, nesse caso aqui, eu já vou partir da hipótese. Não vou utilizar ela em um determinado momento. Vou partir da hipótese. Então, eu pego a hipótese, que é a desigualdade, e vou multiplicar por 1 mais A. Tá certo? Então, eu multiplico o primeiro membro e o segundo membro por 1 mais A. Eu tenho aqui 1 mais A elevado a N vezes 1 mais A é maior ou igual a 1 mais NA vezes 1 mais A. Né? Então, multipliquei o primeiro membro da N equação e o segundo por 1 mais A. Bem, aqui no caso, eu tenho 1 mais A elevado a N vezes 1 mais A. As bases são iguais, então o que eu faço? Eu repito a base, somos expoentes. Então, o expoente do 1 mais A aqui é 1. Por que 1 mais A? Porque eu quero chegar no... Aqui, ó, 1 mais A elevado a N mais 1. Eu tenho que chegar nisso aqui na potência, né, para o sucessor. Então, eu multipliquei por 1 mais A justamente porque eu vou chegar nisso aqui, 1 mais A elevado a N mais 1. Vai dar exatamente o que eu preciso. Porque para eu colocar o N mais 1 aqui e desenvolver, é muito mais trabalhoso do que eu já multiplicar por 1 mais A e fazer essa soma. Entendeu? Porque então foi conveniente para mim. Foi uma escolha conveniente. Eu fiz essa escolha porque chegaria onde eu preciso. E ela é matematicamente correta. Vai, tá sendo gravada a web. Entendeu, Josilene, porque eu escolhi 1 mais A? Mais ou menos. Veja, ó, esse N mais 1 aqui surgiu daqui, ó. A hora que eu multipliquei 1 mais A por A vezes 1 mais A. É justamente isso, Josilene. Eu quero chegar no N mais 1, que é o sucessor, ó. Qual que é o sucessor de N? Não é N mais 1? Então, eu multiplico por 1 mais A, que eu repito a base, somos expoentes. Daí eu chego no N mais 1. Então, não é uma escolha qualquer, assim, que eu vou pôr 1 mais A. Não é. Eu pus 1 mais A porque o expoente vai dar N mais 1. Porque eu quero chegar no sucessor de N. Entendeu agora o porquê? Sim? Tá. E a mesma coisa aqui no segundo membro, né? Eu multiplico 1 mais N por 1 mais A. Então, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes NA é NA. E... O que eu fiz aqui? 1 vezes A, 1 NA, 1 NA. Ah! E aqui eu acho que eu comi uma letra aqui, né? 1, A, N... Aqui faltou um N. Aqui. Onde tem esse A quadrado aqui, ó, faltou um N. Tá. A multiplicação ali tá errado. Bem, de qualquer forma, o que eu fiz? Eu peguei e tirei esse N vezes A ao quadrado, esse termo aqui, eu tirei ele, excluí e deixei só o 1 mais NA mais A. Por quê? Porque eu quero trabalhar com a desigualdade e chegar no que eu preciso chegar no segundo membro, que seria o quê? O que eu tenho que chegar? 1 mais N mais 1 que multiplicar, certo? Então, eu posso eliminar esse N vezes A ao quadrado aqui e dizer que isso tudo aqui continua sendo maior ou igual que 1 mais NA mais A. Ou eu não perco a verdade da expressão fazendo isso, eliminando esse termo. Porque o resultado aqui é maior ou igual a 1. O resultado aqui, desculpe, é maior que 1 mais N vezes A mais A, só tirando esse termo aqui. Até aqui entenderam esse sinal de igual? Então, o que eu fiz? Aqui eu coloco N em evidência, A em evidência, eu vou ter 1 mais N mais 1 vezes A. Então, no que eu cheguei? Que 1 mais A elevado a N mais 1 é maior ou igual a 1 mais N mais 1 vezes A, que é o sucessor de N. Dessa forma, né, tudo isso que está aqui no meio do caminho, ó, eu tiro e trabalho só com a primeira expressão aqui, maior ou igual ao que eu achei no final, que está aqui. Ou seja, verifiquei para o sucessor, ó, usei a hipótese, que é 1 mais A elevado a N maior ou igual a 1 mais NA, e cheguei no sucessor,
1 mais A, N mais 1 é igual a 1 mais N mais 1 que multiplicar. Ou seja, a hipótese indutiva é verdadeira, porque o próprio sucessor, no caso aqui, atestou essa hipótese. Dúvidas? Quando eu tenho desigualdade assim, vocês podem utilizar, digamos, esse artifício matemático de... Deixa eu só reforçar aqui o que eu estava falando para vocês. Deixa eu antes de escrever aqui no papel. Antes de passar ali. 1 mais A. Eu já mostro para vocês o que estou escrevendo aqui. Maior ou igual 1 mais N vezes A mais N vezes A ao quadrado. Tá. Tá certo? A gente chegou nisso daí. Então, o que eu fiz? Se eu tenho essa expressão aqui, né? Só essa daqui, ó. Só essa expressão. 1 mais N vezes A mais N vezes A ao quadrado. Se eu tiro essa expressão última aqui, N vezes A ao quadrado, o que sobra é maior ou igual a 1 mais NA mais A. Por quê? Porque, vejam, o A ele pode ser maior ou igual a menos 1. Então, o A pode ser negativo. Mas se eu tenho aqui o A quadrado, ele não vai ser negativo. E automaticamente essa expressão aqui, ó, vai ser maior do que a que está aqui. Então, é isso que eu fiz. Eu peguei, coloquei um maior ou igual e essa expressão, tá certo? Eu deixei aqui depois do sinal do maior ou igual. Sem problema nenhum, porque eu estou trabalhando com uma expressão que tem sinais desiguais, né? Se for sinal igual, claro, eu não poderia fazer isso. Mas são sinais desiguais, então não tem problema nenhum. Entenderam porque eu pude eliminar ali aquele termo? Sim? Então eu vou para o próximo. 2n ao cubo é maior ou igual a 3n quadrado mais 3n mais 1. Aqui também tem uma desigualdade. E eu acho que eu não copiei aqui, mas o n mínimo aqui é 3, tá? Não dá para começar no 1 ou no 2. Isso aqui vale para n maior ou igual a 3. Então, foi isso que eu fiz, eu comecei com o 3. Então, onde tem aqui o nzinho, que é o cubo, eu substituí por 3. Vai dar 2 vezes 3 ao cubo, que é igual a 2 vezes 27. 2 vezes 27 é 54. 54 eu posso escrever como 29 mais 9 mais 1 mais 17. Por que eu fiz essa separação? Isso daqui, ó, 27 mais 9 mais 1, eu quero relacionar com essa expressão aqui, ó, 3n ao quadrado mais 3n mais 1. E esse 17 aqui é o que sobrou dessas separações que eu fui fazendo. Porque o que é o 27? 27 é 3 vezes 3 ao quadrado, que é o que tem aqui, ó, 3n ao quadrado. 27 é 3 vezes 3 ao quadrado. O que é um 9? É 3 vezes 3, que está aqui no final. E esse 1 é 1 da expressão. 29 mais 7 mais 1, mais 17, é maior que 29 mais 9, 27, desculpe, mais 9 mais 1. Certeza que é maior, porque eu tirei 17, né? Então, se eu tiro 17, essa expressão que sobra aqui é menor. Foi a mesma coisa que eu fiz com o n vezes ao quadrado, que eu acabei de mostrar para vocês no papel ali. Eu tirei esse termo aqui, então o que sobra para cá é menor. E eu escrevi, deixa eu ver se eu escrevi resumido aqui. Não, não escrevi. Mas eu peguei e cheguei na relação de que 2 vezes 3 ao quadrado é maior, no caso aqui usando a expressão maior ou igual, né? 3 vezes 3 ao quadrado mais 3 vezes 3 mais 1.
Eu acho que não era menor. Eu não me lembro se era n igual a 3 ou n igual a 2 agora. Ah, e o sinal aqui também é maior ou igual, né? Pus o maior, eu estou querendo testar o maior ou igual. Certo. Então agora eu vou partir. Eu esqueci de escrever. Mas agora eu vou partir da hipótese. Então, 2n ao cubo maior ou igual a 3n quadrado mais 3n mais 1. Isso aqui vai ser a hipótese dedutiva. E aqui, como eu fiz lá na desigualdade de Bernoulli, eu vou partir dela. Então, eu coloco ela aqui. E no primeiro membro da inequação e no segundo membro, eu vou somar 6n quadrado mais 6n mais 2. Tá, de onde que eu tirei esse 6n quadrado mais 6n mais 2? É o dobro do que eu tenho aqui. Por que eu estou fazendo essa soma? Pelo seguinte. Veja. 2n ao cubo eu vou somar 6n quadrado mais 6n mais 2. E 3n quadrado mais 3n mais 1 eu vou somar 6n quadrado mais 6n mais 2. Então, veja, no que eu chego. Eu vou ter aqui 3n quadrado mais 3n, e o que eu fiz? Eu tirei o 6n quadrado, ficou só o 6n, e ao invés de trabalhar só com 2, eu aumentei aqui um pouco 6. Justamente para que eu pudesse fazer essa separação aqui de n mais 1 com n mais 1. Eu vejo, já aparece. Então, vejo. Ficou 2n ao cubo mais 6n quadrado mais 6n mais 2 aqui no primeiro membro da inequação. E no segundo, 3n quadrado mais 3n mais 1 mais 6n mais 6. Então, aqui no começo, eu posso pôr o 2 em evidência. E aqui, 3. Eu escrevi em outra ordem, né? 3n quadrado mais 6n mais 3. Eu separei esse 6 aqui em 3 e 3. E esse 6n está aqui, esse 3n eu passei para cá. Vejam, 2n mais 1 ao cubo maior ou igual a 3. Coloco 3 em evidência, eu vou ter n quadrado mais 2n mais 1. Coloco 3 em evidência, eu vou ter n mais 1. Tudo isso aqui, ó, eu fiz para poder chegar no n quadrado, n mais 1 quadrado e n mais 1. Então, o que é isso aqui? N quadrado mais 2n mais 1. É n mais 1. E aqui, só repito. Ou seja, eu cheguei no 2 vezes n mais 1 ao cubo maior ou igual a 3 vezes n mais 1 quadrado mais 3n mais 1. Então, por que eu coloquei esse termo aqui, ó, no começo? 6n quadrado mais 6n mais 2. Esse termo aqui eu coloquei para fechar aqui no primeiro termo da inequação o n mais 1 ao cubo. Tá certo? Eu precisava do n mais 1 ao cubo. Como que eu ia conseguir o n mais 1 ao cubo? Eu coloquei ele na expressão. Ele está aqui, né? Eu dei um jeito de colocar ele na expressão. Coloquei para que eu pudesse ter 2 vezes n mais 1 ao cubo. Então, esse valor que eu coloquei aqui, ó, sai justamente quando eu elevo o termo aqui ao cubo e multiplico por 2. Tá? Como eu já tinha o termo que é ao cubo mesmo, que é o n ao cubo, eu só coloquei do termo quadrado em diante. Então, de onde que sai isso daqui? Isso aqui sai quando você eleva uma expressão ao cubo. O termo ao cubo eu já tinha. Eu só coloquei os demais. E multiplicados por 2, claro, porque aqui o 2, o n ao cubo está multiplicado por 2. Então, esse termo que eu arrumei aqui para colocar é a mesma ideia do que eu fiz lá na desigualdade de Bernoulli com 1 mais a. Né? Eu fiz isso aqui para que aparecesse o termo ao cubo, que é n mais 1 ao cubo. É a mesma coisa. E aqui, como é uma desigualdade, os termos que não interessam eu elimino e fico só com o que interessa. Para que eu possa fazer a demonstração. Maria, às vezes você olha a expressão, você já sabe que ela é verdadeira, né? Ou seja, se ela não for verdadeira, você só dá um contra-exemplo e acabou, você fez a demonstração.
Então, a demonstração de uma expressão falsa é mais fácil de fazer do que uma verdadeira. Porque a falsa, você põe 2, 3 números ali que não satisfazem a condição e você prova que aquilo não é verdadeiro. Agora, quando ela é verdadeira, é mais complicado, né? Porque você acaba, no caso da indução, de um trabalhão. Mas o que você vai fazer? Uma ideia, às vezes, é você já fazer o N mais 1, N mais 1, N mais 1 no N e desenvolver e ver o que vai dar. Quais são as expressões que você precisa colocar no meio para que você chegue nessa expressão desenvolvida, entende? Porque você vê isso aqui no final, tá certo, tá bonito, tá, mas como que chegou, né? Como que chegou nessa expressão no final? Então, de repente, se você começar daqui, ó, n mais 1 quadrado, n mais 1, n mais 1 ao cubo, multiplica, faz todas as contas. Eu vi que para poder chegar nisso, eu preciso colocar 6n quadrado mais 6n mais 2. Então, é isso que você vai fazer. Então, às vezes, você precisa dar, assim, uma olhada meio no final, nos finalmente, para que você possa ver o que vai precisar no meio do caminho, né? Não tem assim, porque como cada expressão tem a sua peculiaridade, eu não posso falar, faça sempre assim. Porque não existe uma regra geral nesse sentido. Vai mais da observação mesmo. Por isso que é um trabalho para matemáticos, né? Que envolve bastante observação matemática. Não sei se ajudou. Mas quanto mais você pratica, mais você vai entendendo esse caminho e vai conseguindo achar essas respostas. Tá, então aqui continuando, a letra D. Então a letra D é uma expressão aqui um pouquinho maior, né? É A elevado a N menos B elevado a N, que multiplica A menos B, que é igual, desculpe, A menos B que multiplica tudo isso daqui. Tá certo? Então eu comecei para o expoente 2. Porque para o expoente 1, né, eu vou ter A menos B igual a menos B. Então eu comecei para o expoente 2, com o expoente quadrado. Bem, aqui está. A menos A ao quadrado menos B ao quadrado. Então eu pego essa expressão aqui, A quadrado menos B quadrado e, desculpe, AN menos B elevado a N, e substituo 2 no N, né, ficando dessa forma. A quadrado menos B quadrado. Bem, aqui, ó, então, a Maria que eu estava falando para você. Eu preciso fazer uma fatoração, né? Para chegar nesse A menos B que multiplica alguma coisa. Para que eu pudesse ter essa fatoração, eu coloquei o menos AB, desculpe, eu tirei o AB e coloquei AB, né, ao mesmo tempo. Então, isso que eu posso fazer, porque menos AB mais AB é zero. Eu não mudo a essência da expressão, ela continua sendo a mesma. É uma forma de aparecer esse A menos B multiplicando. A menos B multiplicando. Então, se eu coloco esse menos AB mais AB, eu vou ter, colocando A em evidência, A que multiplicar menos B. E no segundo, colocando B em evidência desses dois termos, vou ter B que multiplica A menos B. Apareceu esse A menos B que eu precisava. Então, por que eu coloquei? Porque eu sei que isso aqui é um produto da soma pela diferença, né? E no produto da soma pela diferença, o que acontece é isso. Um AB fica negativo, o outro fica positivo. Então, o menos AB eu coloco em evidência dos dois termos aqui e vai ficar A mais B. Né? Então, cheguei nesse A menos B procurado aqui. E o A mais B seria tudo o que está dentro desse parênteses. Como a gente está trabalhando só com potência 2, né, o M2, claro que não vão ter todos os termos. Né? Então, eu posso escrever A elevado a 1 como sendo A elevado a 2 menos 1. E B elevado a 1 como sendo B elevado a 2 menos 1, onde eu chego aqui no A elevado a N menos 1 e B elevado a N menos 1. Ou seja, ela foi verdadeira, né? Porque aqui, ó, os outros termos, o expoente vai ser zero ou negativo, então, eliminado. Então, eu consegui chegar para N igual a 2, que a expressão dada ali é verdadeira. Agora, eu vou supor que ela é verdadeira para qualquer número, né? E vou testar para o sucessor de N. Então, o que eu fiz nesse caso? Eu fiz a substituição A mais N menos B elevado a N, que eu já substituí
o n por n mais 1 e o n por n mais 1. Tá? Então, aqui eu parti da expressão aqui já usando o n como n mais 1 no expoente de A e B. Bem, para que eu possa chegar naquela expressão ali, agora que fiz um trabalho um pouco maior. Ficou A elevado a n mais 1 menos B elevado a n mais 1. Então, eu vou ter A elevado a n vezes B. Deixa eu só ver aqui se eu não... Mas... Só um pouquinho, gente. Acho que eu tirei uma parte aqui. Não. Tá certo. O que eu fiz? Eu peguei essa expressão AN vezes B, mais AN menos 1, B ao quadrado, extensas até chegar no ABN e somei com o simétrico dessa expressão. Né? Na verdade, foi o que eu fiz aqui em cima, que eu fiz menos AB mais AB. Né? Menos AB mais AB. É a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, só que como a variação do expoente é maior, então o n de n mais 1 vai para n, d vai para n menos 1, n menos 2, assim por diante, até chegar no 3, 2, 1, para A, né? Para B, é a mesma coisa. Eu vou ter o n mais 1, daí aqui eu vou ter o n menos 1, n menos 2, vai até b quadrado, b1, e assim por diante. Então, eu peguei todas aqui as combinações que nós temos, mais as mesmas combinações com o sinal trocado, seja o simétrico. Só foi isso que eu fiz, tá? Então, repeti ali o termo. E fiz um agrupamento, no caso aqui, o AN mais 1, né? Esse AN mais 1 dado, eu agrupei com AN vezes B, AN menos 1B, essências, até chegar no AB elevado a N. E aqui agora eu coloquei o menos B elevado a N mais 1, mais, e o que sobra, né? Toda a expressão que sobra ali, que é negativo. Muito bem. Então, aqui em cima, eu posso colocar o que em evidência? O A, né? Porque eu tenho o A multiplicando aqui, aqui, todos os termos, até antes do menos B elevado a N mais 1. É o que eu fiz aqui em cima. Coloquei A em evidência, né? A, N mais 1, então vai ficar só A, N e aqui A. E assim por diante. Então, aqui eu só fui subtraindo um do expoente até chegar no último, A vezes B elevado a N, que fica só B elevado a N, que eu tirei todos os A's ali, uma menor potência de A e pus em evidência. Mas, a mesma coisa eu fiz com o termo seguinte, né? O menos deixei em evidência, coloquei o B em evidência. Então, vai ficar lá entre parênteses B elevado a N, que está aqui no final, eu coloquei ele no final. E aqui a mesma coisa, A elevado a N vezes B fica A elevado a N. AN menos 1 vezes B quadrado, AN menos 1B, e assim por diante. Eu coloquei todos os B's em evidência. Certo? Então, coloquei A em evidência no primeiro e B em evidência no segundo. Veja que o que eu tenho entre parênteses? O que ficou entre parênteses aqui em cima é igualzinho ao que ficou entre parênteses aqui embaixo. Percebem? É a mesma coisa. Então, se eles são iguais, eu posso pôr em evidência. Vejam, é o mesmo processo que eu fiz aqui em cima. Só que, claro, em cima ali era bem mais simples. Então, tudo isso que está entre parênteses aqui, ó, é como se fosse esse A mais B aqui, que eu tenho aqui em cima. Tá? Então, eu coloquei entre parênteses. E ele está multiplicando A menos B, né? São os mesmos valores. E eu só dei uma ajustada nos expoentes. Então, no caso, A elevado a N, em vez de escrever só A elevado a N, eu escrevi A elevado a N mais 1 menos 1. Por quê? A elevado a N mais 1 menos 1 é A elevado a N. Mas, dessa forma, eu consigo mostrar que é a verificação da hipótese. Porque a hipótese é A elevado a N menos 1. Mas, como eu quero chegar no sucessor, eu teria que chegar a A elevado a N mais 1 menos 1. E foi isso que aconteceu. Como deu A elevado a N, eu posso escrever A elevado a N mais 1 menos 1. E a mesma coisa eu faço para todos os outros expoentes. Ajusto esses expoentes para que eu possa chegar justamente aqui no sucessor. Ou seja, A elevado a N mais 1 menos B elevado a N mais 1 é
essa expressão que está aqui com o n mais 1 no expoente no lugar do n. Esse aqui é um pouco mais assim, trabalhoso, mas a ideia do que eu fiz aqui embaixo para o sucessor é a mesmíssima que eu fiz para o expoente 2. Eu só somei os simétricos, coloquei A evidência em um, B evidência em outro e ajustei os expoentes. Em resumo, digamos. Dúvidas? Então, como eu disse, né, isso aqui vai ficar disponível, vocês vão poder olhar com mais calma. A letra C também é uma inequação. Então, aqui a gente tem um produto de frações que tem que ser menor ou igual a n mais 1. Aqui eu fiz para n igual a 1 e para n igual a 2. Na verdade, não precisava fazer n igual a 2. Eu só fiz para vocês enxergarem quando que aparece o sinal da desigualdade, né? Então, eu vou pegar a expressão geral. A expressão geral é essa daqui, né? 1 mais 1 sobre n. Então, nela, eu vou substituir 1 no n. Vai dar 1 mais 1 sobre 1, que é 2. 2 é menor ou igual a 2. Então, 2 é 1 mais 1. Ou seja, eu vou chegar no n mais 1 aqui. Se eu utilizar o 2, eu já vou ver o sinal do desigual, né? Que vai substituir o n aqui 2. 1 mais meio igual. Isso é 3 meios. 3 meios é menor ou igual a 3, né? Porque ele é 1,5. Então, é melhor ou igual a 3. 3 é 2 mais 1, que é justamente o que está aqui, ó. 2 mais 1. Claro, como é indução, eu não vou fazer isso em todos. Eu só fiz para vocês enxergarem a hora que aparece o sinal de desigual. Não precisa, né? É só até aqui já está certo, né? Então, agora eu vou fazer para o sucessor. O que eu fiz? Deixa eu me achar aqui o que eu fiz. 1 mais n. Ah, tá. Eu fiz assim. Só que eu não sei porque eu deixei separado. Vocês estão vendo essa expressão aqui? 1 mais 1 sobre n mais 1? É a mesma que está aqui. N mais 1 sobre n mais 1. A diferença é que aqui está resolvido o mínimo múltiplo. E aqui não. Mas elas são iguais. Então, essa expressão entre parênteses é igual a essa daqui. Tá? Então, a única diferença é que essa aqui eu resolvi o mínimo múltiplo e essa aqui eu não resolvi o mínimo múltiplo. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei a primeira parte aqui da hipótese, da inequação, e a segunda parte da inequação pelo mesmo termo, que é esse daqui. 1 mais 1 sobre n mais 1, e aqui n mais 1 sobre n mais 1. Então, são iguais, eu multipliquei o primeiro membro e o segundo da inequação por esse termo. No que eu cheguei? Aqui eu posso simplificar n mais 1 com n mais 1, sobra só n mais 1 mais 1. Eu só coloquei entre parênteses o n mais 1, porque eu estou fazendo para o sucessor. E vejam, observem aqui, ó, já deu certo. No que eu cheguei? No 1 mais 1 sobre n, e daí tem o sucessor. Então, o próximo termo seria vezes 1 mais 1 sobre n mais 1. Que isso tem que ser menor ou igual a n mais 1 mais 1. Né? Então, aqui ó, já fechou, já deu certo. Isso foi rapidinho. Pareceria difícil, mas não foi. Certo? Agora, na seção 2.4, eu pedi também que fosse provado por indução esse somatório. Aqui o somatório. De I, variando de 0 até n menos 1, B, que no caso B é um número B qualquer, vezes x elevado a I. Né? Então, aqui ele explicou, ó, B e x pertencem aos inteiros, então são inteiros, e n pertence aos naturais. Eu tenho que provar por indução que esse somatório é igual a B vezes x elevado a n menos 1 sobre x menos 1. Tá? Então, eu vou começar para n igual a 1. Para n igual a 1. Então, eu vou substituindo aqui na expressão. Para n igual a 1. Então, o que eu vou ter?
Se eu tiver aqui a potência 1, eu vou ter o B, que é igual a B vezes 1. O que é B vezes 1? É B que multiplica x menos 1 sobre x menos 1. Ou seja, se aqui for 1, né, então só chega na expressão aqui, não tem dificuldade nenhuma. Porque, na verdade, aqui, ó, x elevado a 0, que é o primeiro contador, né, vai ser 1. Então, eu trabalho só com o B aqui. E agora eu vou ter isso aqui como hipótese indutiva, a expressão dada é a hipótese indutiva, e eu vou fazer para o sucessor de n. No caso aqui, foi começado no somatório mesmo. Então, n menos 1, de i variando de n menos 1, de 0, desculpe, até n menos 1, vezes bxi. Então, somente onde tem o n, eu coloquei n mais 1, e fiz a continha, que ficou n. Então, o somatório de i variando de... Eu coloquei 1, que é 0, ó. Que é 0. Tá errado, não é 1. B vezes bxi. Certo. Lá, quando vocês estudaram o somatório, vocês viram a seguinte questão. Deixa eu anotar aqui para explicar para vocês. Eu já mostro o que eu estou escrevendo. Somatório de i variando de 0. Esses errinhos de sinais que eu deixei aí, depois eu conserto antes de pôr na plataforma para vocês. Então, tá aqui. Então, o somatório de i variando de 0 até n de bxi, então, tem a propriedade dos somatórios que diz que eu posso escrever isso aqui como sendo somatório de i variando de 0 até n menos 1, bxi mais bx elevado a n. Ou seja, eu tiro o último termo e deixo só os anteriores, né? Esse termo somatório dos anteriores. Então, isso aqui é uma propriedade que vocês têm dois somatórios quando vocês estudam lá, né? Até é demonstrado, tudo certinho. Então, i vai de 0 até n menos 1, eu diminuo um termo aqui, eu deixo ele fora, digamos, do somatório, que é o bxn, porque o i varia de 0 até n menos 1. Como eu fiz o n para fora do esquema, vai só até n menos 1, né? Porque o i aqui vai só até n menos 1. Então, isso aqui é uma forma que você pode escrever o somatório, que tem inclusive lá, então, no livro de vocês. Quem não estudou ainda vai acabar estudando. Foi o que eu fiz aqui. Então, aí, variando de 0 até n menos 1, bxi mais bx elevado a n. Foi o que eu comentei com vocês. Então, o que foi dado aqui? Qual que é a hipótese? A hipótese é que o i variando de 0 até n menos 1, bxi, é igual a bx elevado a n menos 1 sobre x menos 1. Então, onde tem esse somatóriozinho aqui, ó, eu substituí o b, que multiplica n elevado a n, x elevado a n menos 1 sobre x menos 1. Tá aqui. E esse mais bxn continua fora da expressão aqui, né? Eu tirei ele para poder deixar da forma que eu preciso para utilizar a hipótese indutiva. Bem, isso daqui, o somatório de... Cadê a igualdade? Ah, muito bem. Então, eu vi que isso daqui, ó, né, é igual a essa expressão. Se elas são iguais, significa que isso que eu encontrei é igual a esse i variando de 0, no caso até n, bx. Então, esse somatório aqui é igual a isso daqui que eu encontrei. Bx elevado a n menos 1 sobre x menos 1 mais bxn. Então, foi isso que eu fiz. Eu só igualei aqui os dois e coloquei, no caso, o b em evidência. Aqui tem b, coloquei o b em evidência. Cheguei nessa expressão aqui. Muito bem. Então, o que foi feito aqui? Foi feito o mínimo múltiplo comum. Xn menos 1 sobre x menos 1 mais xn. Eu fiz o mínimo múltiplo que é x menos 1, o mínimo múltiplo comum. Então, x menos 1 vezes x elevado a n. Então, x elevado a n vezes x
é x elevado a n mais 1, que está aqui. X elevado a n vezes menos 1 é menos x elevado a n, que está aqui. Então, eu vou simplificar o menos x elevado a n com o mais x elevado a n. Simplificou. Deixei só o x elevado a n menos 1, mais 1, desculpe, menos esse 1. Repetir. Então, vejam, se vocês observarem aqui, ó, é exatamente onde nós queríamos chegar. Ó, eu tinha que chegar com o somatório de variando de 0 até n menos 1, de bx elevado a e igual a b, x elevado a n menos 1 sobre x menos 1. A única diferença é que, como é o sucessor, aqui deveria ser m mais 1, n mais 1, e que n, né, porque tem o menos 1. E foi o que deu, ó. b vezes x elevado a n mais 1, e aqui apenas n. Dúvidas? Ok? Então tá bom. Então, aqui também era para provar por indução esse somatório, e variando de 0 até n menos 1 vezes mi. Isso aqui tem que ser maior que m, sendo mn pertencente aos naturais. E m maior que 1. Então, tá aí. Para n igual a 2, então, veja, como m é maior que 1, né, você tem que trabalhar... Josilene. Josilene, é que assim, eu peguei, essas demonstrações são as propostas no livro, né, para vocês resolverem. Então, eu pensei em trazer e resolver aqui na web porque achei que talvez vocês tivessem mesmo alguma dificuldade. Mas é interessante que se você começar a ler mais sobre isso nos livros, você vai começando a pegar, assim, a ideia, né, o espírito da coisa, como se diz. Então, você começa com demonstrações menores e vai cada vez mais ampliando as expressões que você tenta demonstrar, né? Para que você possa ter essa habilidade desenvolvida, né? Tem que ir praticando, tem que ir observando e vendo nos outros livros as demonstrações, as formas que outros matemáticos utilizam, os outros caminhos que eles utilizam para fazer essas demonstrações. Mas você não consegue sozinho por enquanto, logo você consegue. Então vejam aqui, ó, como m é maior que 1, então n começa no 2. Veja o que eu coloquei aqui. M elevado a 0 mais, aqui, vou fazer o contador, i de 0 até, eu coloquei 2, né? Então 2 menos 1 é 1. Então eu vou fazer de 0 até 1. Então eu vou fazer m elevado a 0 mais m elevado a 1. Tá aqui. M elevado a 0 é 1. E m? Vejam que o n é 2. E 1 mais m é maior que 2. Por que é maior que 2? Porque o m é maior que 1. Se o m é maior que 1 e ele é um número natural, ele vai começar no 2, certo? Se ele começa no 2 e aqui é mais 1, com certeza isso aqui é maior que 2. Porque o m é maior que 1. Então, 2, 2 mais 1, 3, 3 é maior que 2. E assim por diante, né? 3, 4, 5, né? E aí vai. Então, eu simplesmente apliquei isso aqui no somatório e verifiquei que isso realmente é maior que o n, que é 2. Então, só para ir para o sucessor. Então, vamos lá. Foi o que eu fiz aqui. Eu substituí o n mais 1. De novo, eu vou chegar i de 0 até n, m, i igual. Então, aqui, como eu fiz no anterior, eu fiz nesse aqui. Eu separei pelaquela propriedade que falei que quem não estudou ainda vai estudar nos somatórios, que você faz o contador com um termo a menos aqui, no caso n menos 1, e o último termo você deixa fora do somatório, mas, né, no caso aqui é m elevado a n. Então, o somatório de
0 até n menos 1, mi, mais m elevado a n. Então, a proposta que foi dada aqui, né, a hipótese, desculpe, então a gente tem que i de 0 até n menos 1 mi é maior que n. Tá? Isso é maior que n. Essa expressão aqui. Mas, agora eu não sei por que eu fiz essa anotação aqui. Ah, sim, já sei. N mais n. Ah, tá. Então aqui, ó, o i vai de 0 até n menos 1, mi. Isso é maior que n. Mas, se ele vai de i até n, isso vai ser maior que n mais m elevado a n, né? Ou seja, é como se eu fizesse acrescentasse aquele termo ali. Então, o que eu vou ter? Aqui vai até n, e aqui até n menos 1. Tá? Então, isso daqui é maior que n mais m elevado a n. Tá certo? Porque aqui é até n menos 1 e aqui vai até n. Então, o que eu tenho? Já que m é maior que 1, então n mais m elevado a n eu vou ter maior que n mais 1. Né? Porque se eu tirar o m elevado a n e substituir por 1, é claro que isso aqui vai ser menor. Porque o m já é maior que 1. Então, se eu fizer n mais m elevado a n. Daí, dessa forma, deixa eu só ver se eu concluí. Ah, não concluí aqui. Eu devia ter feito uma expressão só, né? Então, aqui eu deveria ter feito assim, que o somatório do i elevado a n mi é maior que n mais 1, tá certo? Eu já deveria ter colocado só maior que n mais 1 no final, faltou concluir. Mas quando eu for passar para vocês, é que fiz rapidinho isso aqui, quando eu for passar para vocês, eu arrumo e deve ser já estudo com o slide certo. É a mesma coisa aqui. Agora, eu trouxe dois somatórios, depois tem produtório, para mostrar para vocês como que resolve o somatório e o produtório em si. Então, as demonstrações por indução, terminei no slide anterior. Agora aqui eu vou tratar um pouco sobre o somatório e produtório, como que vocês resolvem. A parte da teoria está lá no livro, vocês estudam certinho, tirem dúvida com o Henrique. O Henrique é muito bom, aproveitem ele. E daí vão tentar resolver os exercícios. Esse é um exercício, é um dos exercícios do livro. Então, vocês têm um A, que é o somatório de I variando de 2 até 5, de I mais 2 vezes I mais 3. Então, eu vou ter que fazer o somatório disso. A ideia é simples. O que eu faço? Eu substituo 2 no I, mais, depois substituo 3, que é o próximo número, mais, substituo 4, que é o próximo número, mais, substituo 5, que é o próximo número. Dessa forma, fica assim. Então, veja. Onde tem o I, eu substitui 2. 2, porque o i começa no 2, vejam aqui, no somatório. Então fica 2 mais 2, 2 mais 3. 2 mais 2 vezes 2 mais 3. Como é um somatório, eu faço mais e escrevo o próximo termo. Que eu vou para o i 2, já fiz, vou para o i 3. Então, onde tem o i, eu coloco 3. 3 mais 2, 3 mais 3. É o que está aqui, ó. 3 mais 2, 3 mais 3. Mais, porque é um somatório, o próximo valor de i que eu vou utilizar é 4. Então, onde tem i, eu coloco 4. 4 mais 2, 4 mais 3. É o que está aqui. E 5. Então, o próximo e último é 5. Então, eu coloco 5 mais 2 vezes 5 mais 3. Está aqui. Agora são continhas, né? Vou fazer 2 mais 2, 2 mais 3, 3 mais 2, e assim por diante. Então, esse mais que tem aqui no meio, que aparece, devido ao somatório, né? Então, eu estou fazendo soma desses 4 termos. Então tá aí. 2 mais 2 é 4, 2 mais 3 é 5, 2 mais 3 é 5, 3 mais 3 é 6. Então vejo que dá 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, né? 4 vezes 5 é 20, 5 vezes 6 é 30, 6 vezes 7 é 42, 7 vezes 8 é 56 e o resultado disso é 148. Então esse primeiro somatório dado, que i varia de 2 até 5, i mais 2 vezes i mais 3, resulta em
148. Certo? Então, o próximo. Vou resolver o I, o somatório de I variando de 1 até 6, I menos 3 vezes 2 elevado a I. Então, o que eu faço? Onde tem o I 1, eu substituo aqui no I, que é 1, 2 elevado a I. Depois eu vou para 2, 3, assim por diante. Como é um somatório, eu vou fazendo a soma entre os termos, né? Então, onde tem o I 1 menos 3 vezes 2 elevado a 1. Daí o próximo termo é 2. 2 menos 3 vezes 2 ao quadrado. Daí mais. Próximo termo o próximo valor de I é 3. 3 menos 3 vezes 2 ao cubo. Próximo valor de I é 4. 4 menos 3 vezes 2 ao quarto. Próximo valor é 5. E assim vou até o 6. Então aqui, todos os termos, né, somados entre si, porque é um somatório. 1 menos 3 é menos 2. 2 menos 3 é menos 1. E também já vou fazendo as potências de 2, aqui no caso dá 4. 3 menos 3 é 0, 2 ao cubo é 8. 4 menos 3 é 1, 2 à quarta é 16. 5 menos 3 é 2, 2 à quinta é 32, 6 menos 3 é 3, 2 à sexta é 64. E multiplico, né? Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 1 vezes 4, menos 4. 0 vezes 8 é 0. 1 vezes 16. 2 vezes 32 e 3 vezes 64. Que, somando tudo, dá 264. Então, veja, assim, o somatório em si, né, tem que só ir prestando atenção no que vocês estão fazendo. Não é, assim, nada muito difícil. Mais fácil que indução, né? Agora, os produtórios. No caso, a letra A, vocês têm um produtório, a letra B um produtório, e na C uma associação de produtório com somatório. Então, veja, na letra A, é I variando de 0 até 4, 3 vezes 2 elevado a I. Então, o que eu faço? Onde tem o I, eu substituo pelo primeiro, que é 0, devo para o segundo, que é 1, 2, 3, até chegar no 4. Como é um produtório, agora entre os termos eu vou ter uma multiplicação. Né? Então, é o 3 vezes 2 elevado a 0, vezes 3 vezes 2 elevado a 1, vezes 3 vezes 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 2 ao cubo, vezes 3 vezes 2 à quarta. Tá certo? Então, no caso aqui, eu vou ter o 3 vezes o 3 vezes o 3 vezes o 3 vezes o 3. Vejam bem, preste atenção que um erro comum no produtório é quererem colocar um 3 aqui em evidência. Mas aqui não tem como pôr 3 em evidência, porque é um produtório. Vocês colocariam se fosse um somatório. No produtório, vocês vão ter que fazer o produto. Né? Então, vocês vão ter 3, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2 mesmo, e assim por diante, né? Deixei anotado aqui. Dessa forma, vocês têm 3 vezes 1 é 3. Então, eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. Então, é 3 elevado a quinta. E 2 vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao cubo, vezes 2 à quarta. Somando os expoentes dá 10, né? 4 mais 3 é 7, mais 2 é 8, mais 2 é 9, mais 1 é 10. Então, a gente vai ter 3 igual a 3 à quinta vezes 2 a 10. Dá para resolver isso aqui, né? Mas não resolvi porque dá um número muito grande. Deixei indicado, não tem problema, né? Deixar indicado assim. Tem calculadora, faz na calculadora lá, sem problema. Caso contrário, fica assim. Certo? Então, presta atenção nisso no produtório, que um erro comum é querer pôr 3 em evidência. Ele não funciona assim, tá certo? Ele fica sendo potência. Deixa eu só colocar aqui para vocês entenderem. Então, se vocês têm o somatório de variando de 1, digamos, até n, de B, tá certo? Então, aqui vai ser n vezes B.
se vocês têm um produtório de I variando de 1 até N de B, isso aqui vai ser B elevado a N. Então, aí que está a diferença, né? Aqui você faz B mais B mais B mais B mais B, né? Então, aqui você vai fazer B mais B mais B mais B, N vezes. E aqui você vai fazer B vezes B vezes B vezes B. Então, aqui você vai fazer N vezes também. A diferença é que você vai somar, né, N vezes, e aqui você vai multiplicar B vezes. Então, o produtório vai ser B elevado a N, e o somatório é N vezes B. Essa é a diferença. Tá, continuando. Então, a letra B aqui é 4 vezes 2 vezes I menos 3 elevado, tudo isso aqui elevado a I. Né? Também é um produtório. Então, começa no zero, o I vai ser 0, tem vezes I valendo 1, tem vezes I valendo 2, vezes I valendo 3, e assim por diante. Tá? Então, é só substituir e fiz o produto, que é um produtório. E aqui eu fiz as continhas, né? 2 vezes 0, 0, fica só o menos 3. Aqui fica 2 menos 3, 2 vezes 2, 4, menos 3, 2 vezes 3, 6, menos 3, que é o que está aqui embaixo. E mais a continha ali de menos 3 elevado a 0 é 1, 2 menos 3 é menos 1, 4 menos 3 é 1 ao quadrado, 6 menos 3 é 3 ao cubo. Então, veja, ficou aqui só 1 menos 1 multiplicando, então ele vai ter um sinal negativo. E eu vou ter 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que é 4 ao quarto. E só um 3 ao cubo. Então, isso aqui dá menos 4 a quarta vezes 3 ao cubo. É só prestar atenção na continha que você tem que fazer. Tudo bem? E o último, só até esse último é o seguinte. Como você tem um somatório e um produtório, e o que está aqui entre parênteses é I e não J, a gente vai ter que começar o J do 1. No livro está no 0, mas não dá, tá? A gente vai ter que começar no 1. Porque não tem como começar a contar do 0 um produto, né? Se não tem nada aqui para ser substituído. Dessa forma, a gente vai ter o seguinte. Então, veja, eu tenho que fazer o produtório, o somatório. Aqui eu escolhi fazer o produtório primeiro. Eu poderia ter feito o primeiro somatório, tanto faz. Então, como que funciona? Então, eu tenho o produtório aqui, o J variando de 1 até 3, de 2i. Significa que eu vou ter que fazer de 1 a 3 vezes o 2i. De 1 a 3, né? Então, o produtório só é o que está entre colchetes. Eu vou ter que fazer o 2i vezes o 2i, 2 menos i, desculpe, 2 menos i, 2 menos i, porque varia de 1 até 3, né? A contagem do J. Então, 2 menos i vezes 2 menos i vezes 2 menos i. Dessa forma, eu resolvi um produtório. O que eu cheguei aqui? Que 2 menos i vezes 2 menos i vezes 2 menos i é 2 menos i ao cubo. Agora sobrou só o somatório. Agora, tudo bem o somatório i ser 0, porque eu posso substituir aqui 0 no i, né? Então, eu vou substituir 0, depois mais 1, tem mais 2, que termina no 2, vai de 0 até 2. Então, tá aí. 2 menos 0 ao cubo, mais 2 menos 1 ao cubo, mais 2 menos 2 ao cubo. Dessa forma, 2 menos 0 é 2, 2 menos 1 é 1, 2 menos 2 é 0. A gente vai ter 2 ao cubo mais 1 ao cubo, que é 2 ao cubo mais 1, que é 9.
certo? Então, entenderam por que aqui esse J não pode ser 0, né? Eu não tenho daí como fazer essa representação aqui no produtório com o J0, né? E no caso começaria com 1. Tá bom? Agora aqui a gente tem a parte de divisibilidade. Então, nessa parte da matéria da divisibilidade, que seria ali na sequência do livro, né? Vocês têm o conceito de divisibilidade, explicar direitinho todas as propriedades e tudo mais. E uma das aplicações da divisibilidade é o critério de divisibilidade por um determinado número. Então, o que significa um número ser divisível por 4? Significa que o resultado da divisão é um número inteiro e o resto é 0. Então, ser divisível por 2, o resto da divisão é 0 e o quociente é um número inteiro. E assim por diante, né? Por 3, por 4, por 5. Então, a gente sabe que para ser divisível por 2, tem que ser um número par, que para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Para ser divisível por 5, o último algarismo do número tem que ser 0 ou 5. E assim por diante, né? Então, a gente aprende alguns critérios de divisibilidade, né, lá no ensino, né, fundamental e tudo mais. Depois aqui em fundamento de álgebra a gente demonstra isso. E eu pedi como atividade para vocês determinar o critério de divisibilidade por 4. Qual seria? Então, utilizando a ideia lá da matéria, eu escrevi da seguinte forma. Um número n, né, vai ser divisível por 4. Ou você pode dizer 4 divide n. Esse símbolo aqui significa que o resto é 0 e o quociente é um número inteiro, tá? Então, aqui significa 4 divide n. Tá? Então, não é uma fração isso daqui. Isso é uma notação que indica que o número 4 divide esse número n, né? Quociente inteiro, resto 0. Um número n qualquer, eu posso escrever ele como potência de 10. Ou seja, o expoente de 10 varia de 0 até n. Então, no caso aqui, eu usei um somatório para representar esse número. De 0 até n. E esse número, cada potência de 10 é multiplicada por um valor qualquer. Por exemplo, deixa eu passar aqui. Então, o somatório ele diz, né, que I varia de 0 até n a 10 elevado a i. Aí. Então, essa é a notação que a gente faz, né? A 0 vezes 10 elevado a 0, mais a 1 vezes 10 elevado a 1, mais a 2 vezes 10 ao quadrado, mais reticências até a n, 10 elevado a n. É assim que a gente representa o número. Só eu vou escrever em outra ordem aqui, né? Eu vou colocar primeiro a n, 10 elevado a n, mais a n menos 1, 10 elevado a n menos 1, mais reticências, mais a1, 10, mais a0, 10, elevado a 0. Tá, então quando a gente escreve o número em si, né, esse número n, a gente escreve só os ANs aqui que multiplicam, que a gente só faz a n menos 1, reticências, a1, a0. Então, essa é a forma que a gente escreve um número. Né? A gente não vai escrever um número com as potências de 10. É esse caso aqui que eu passei para vocês lá no início, quando eu estava explicando os números. Que nem o 324, né? A gente não escreve 3 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10, mais 4 vezes 10 elevado a 0. A gente escreve 324. É o mesmo caso aqui, ó. Tá certo? Então, esse número n aqui eu escrevo só com os números a n menos 1, a1, a0. No caso aqui, o 4 seria o a0, o 2 seria o a1 e o 3 seria o a2. Então, seriam
324 seria o termo A2, A1, A0, que eu escrevo dessa forma. Não escrevo as potências, né? É a forma que a gente faz a anotação do número. Então, é isso que está sendo falado aqui na apresentação. Ó, o somatório. Tá? Então, esse somatório significa aquele número n escrito na forma das potências de 10. Por que a gente faz essa separação? Porque é justamente nessa separação que a gente vai descobrir quais são os números que vão ser divisíveis por 4. Por exemplo, o número 10 elevado a 0 é 1. Né? Então, 1 não é um número que dá para dividir por 4 e dar um resto 0. Mas se for 4 vezes 1, já dá. Né? Então, depende muito desse A aqui também, que multiplica a potência de 10. Então, eu posso afirmar com certeza quais termos eu posso dividir por 4. Então, a potência de 10 elevado a 0 e o 100. O 100 é... Deixa eu ver se aqui ele terminou 1. Aqui eu tenho o 10, a potência de 10 e o 10 elevado a 0. Deixa eu anotar aqui também no aparelhinho para vocês entenderem o que eu quero falar. Então, eu quero dividir por 4, né? Eu tenho lá o 10 elevado a 0, que é 1. Tenho o 10 elevado a 1, que é 10. Tenho 100, tenho 10 ao quadrado, que é 100. Então, o 1, se eu for dividir por 4, não vai dar uma resposta exata. A não ser que eu tenha um número multiplicando aqui na frente, um 8, um 4, alguma coisa assim. Aqui é a mesma coisa, o 10, vou dividir por 4, não vai dar um inteiro e resto 0. A não ser que tenha aqui um 4 multiplicando, um 8, múltiplos de 4. O 100, já o 100 não, com o 100 é diferente. Se eu pegar 100 e dividir por 4, 4 vezes 2, 8, para 10, 2, abaixo 0, 4 vezes 5, 20. Então, o 4 divide 100. Né? 4 divide 100. Dá 25 e resta 0. 4 divide 100. Independente se está sendo multiplicado por 4, por 8, por qualquer múltiplo de 4, eu consigo dividir. Já esses dois aqui, para eu ter divisão exata, eles têm que estar sendo multiplicados por múltiplos de 4. Senão eu não consigo achar essa divisão exata. E é isso que foi feito aqui. Veja, da potência 0 até 1, então até 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, eu não tenho certeza se divide por 4. Depende desse A aqui, ó, da frente, o valor que ele vai assumir. Se ele vai ser múltiplo de 4. Então, esse termo aqui eu separei e deixei esse daqui, que é a partir de 10 ao quadrado, ó, I igual a 2, tá vendo? Então, a partir de 10 ao quadrado, todos os termos eu consigo dividir por 4. Divisão exata, né? Porque vai ser 100, depois vai ser 1.000, 10.000 e assim por diante. Todos esses termos têm divisão exata por 4, posso afirmar com certeza. Dessa forma, isso aqui divide por 4, eu tenho certeza absoluta. A dúvida fica no último termo aqui. Para que seja divisível por 4, então, né, que é esse termo aqui, 4 tem que dividir o somatório das potências, que no caso de A, I, que multiplica 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1. Ele tem que dividir isso. Ou seja, quais são os dois últimos termos? Eu acabei de falar para vocês. É o 10 elevado a 0, que é 1, e o 10. Então, para que um número n qualquer
seja divisível por 4, ele tem que obrigatoriamente dividir o A1 e o A0. Se ele não dividir esse A1 e esse A0 aqui, o número não vai ser divisível por 4. Então, isso significa que, para o número ser divisível por 4, o número formado por seus dois últimos algarismos precisa ser divisível por 4. O que isso aí significa? Se vocês têm, por exemplo, o número 18. 18. Vou dividir por 4. Vai dar divisão exata? Não vai dar divisão exata. Apesar de que eu posso dividir 8 por 4. Mas não adianta, porque o 1 eu não posso dividir por 4. Então, o que diz ali? Que os dois últimos algarismos, né, juntos, né, em conjunto, eles têm que formar um número que seja divisível por 4. Então, é o que acontece nesse caso aqui. Eu não tenho como, né? Já 16, tudo bem. Agora, se eu pegar um número maior, 632. Como que eu sei se esse número é divisível por 4? Basta eu pegar os dois últimos algarismos, né? Qual é os dois últimos? É 3 vezes 10 elevado a 1 mais 2 vezes 10 elevado a 0. Então, no caso, é 32. 32 eu divido por 4. Né? Dá divisão exata por 4, dá 8. Então, 32 dividido por 4 é 8. Deu o resto zero, quociente inteiro, significa que 632 é divisível por 4. É isso que quer dizer aquela expressão que a gente encontrou no final. Essa expressão aqui, ó, A1 vezes 10 mais A0. No caso ali, o A1 que eu dei para vocês de exemplo era 3 e o A0 era 2. Então, significa que o 4 tem que dividir o A1 vezes 10 mais A0, que é o 32. É isso que significa. Que para o número ser divisível por 4, o número formado pelos seus dois últimos algarismos precisa ser divisível por 4. Eu não sei se a maioria já chegou nessa parte na matéria, não chegou, mas eu resolvi falar um pouco porque não é assim tão complicado e, de repente, quando vocês chegarem lá, clarei um pouco a ideia de vocês por já terem visto alguma coisa aqui na webconferência. E quem já está aí, talvez, espero que ajude mais, o que já está sendo visto. Agora eu deixo aberto, se vocês quiserem perguntar, tirar algumas dúvidas. A gente está quase terminando, tem mais uns 8 minutos de web. Eu tenho aqui o critério de divisibilidade por 7, não sei se dá tempo de passar. A ideia é a mesma. Eu vou tentar passar, se não der certo, a ideia é a mesma. Então, a gente tem que o 7 tem que dividir n, né? O número n começa a acumular no critério de divisibilidade por 4. 7 também tem que dividir esse número, né, escrito na forma ali das potências de 10. Então, dividindo as potências de 10 por 7, até 10 ao quadrado, os restos são menores que 6. Depois disso, para equilibrar, são feitas diferenças para determinar potências. Como? Um pouco que a minha seta aqui fugiu de mim. Ó, por exemplo, 10. 10 é 7 mais 3. 100 é 98 mais 2. 1000 é 1001 menos 1. 10.000 é 2003 menos 3. 100.000 é 100.002 menos 2, etc. Então, é o que diz aqui, ó. Dividindo as potências de 10 por 7, até 10 ao quadrado, os restos são menores que 6. Depois disso, né, para que a gente possa equilibrar, a gente faz diferenças, né? Que no caso aqui é 7 mais 3, 98 mais 2. Aqui já começam diferenças, 101 menos 1, 103 menos 3, e assim por diante. Tá? Então, tá aqui, ó. Então, é o que ele diz aqui, até 10 ao quadrado, beleza. Depois disso, a gente tem que fazer as diferenças e não as somas. Então, o número n, né, que a gente escreve dessa forma aqui,
A0 mais A1 vezes 10 mais A2, o que eu escrevi para vocês ali no aparelho. Então, como que eu representei o 10? 10 representei por 7 mais 3. 10 ao quadrado, 98 mais 2. O 10 ao cubo, 1001 menos 1. E assim por diante. Ou seja, sempre se tem a sequência 1, 3, 2, que são os restos, depois vem os restos negativos, menos 1, menos 3, menos 2. Daí volta a ter restos positivos, 1, 3 e 2. Depois volta a ter restos negativos, menos 1, menos 3, menos 2. Dessa forma, o que acontece? Para que o número seja divisível por 7, eu tenho que o i, no caso aqui, eu coloquei o menos 1 elevado a i, porque o i pode ser, o número aqui pode ter, o resto pode ter sinal negativo ou positivo. Então, no caso, pode ser menos 1 ou pode ser 1. Pode ser menos 3 ou 3. Então, vai ser menos 1 elevado a i, porque depende do valor de i, né? Se é par ou é ímpar. Então, se ele é par, o número é positivo. Se ele é ímpar, o número é negativo. Então, vai ser 1, 3, 2. 1, 3, 2, assim por diante. Então, eu fiz 1 vezes AI menos 2, mais 3 vezes AI menos 1, mais 2 vezes AI. Né? O que eu tenho aqui? Eu tenho os termos em sequência. Então, o penúltimo, o antepenúltimo, o penúltimo e o último. Né? Então, aqui estão nessa ordem. Nessa ordem, com a multiplicação de 1 por 3 por 2. Então, para ser divisível por 3, ele tem que satisfazer essa condição aqui. Se eu fizer essa operação e o número for divisível por 7, então, esses algarismos forem divisíveis por 7, então o número n é divisível por 7. Tem mais coisa. Daí isso daqui, infelizmente, vai ter que ficar, vocês vão... a resolução do exercício também do livro, né? Tá resolvido depois, conforme vocês forem estudando MDC, MMC, e tem aqui resolvido, vocês podem ir tentando entender o que está aqui para frente. Então, gente, eu acho que era isso. Tinha para falar com vocês. Espero que tenha ajudado, que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês, tenham colocado vocês mais no caminho, tenham se animado um pouquinho mais. A intenção era essa. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem postar lá sempre. De preferência até, compartilhe mais a experiência de vocês nos estudos da disciplina. Não somente quando tiverem dúvida. Quando conseguirem descobrir alguma coisa, compartilhe como você conseguiu descobrir, como que foi que funcionou na sua cabeça, porque isso às vezes ajuda outras pessoas. E às vezes essa conversa com outros alunos faz com que você também melhore o seu aprendizado. Então é interessante vocês participarem mais do fórum, da disciplina. Então, gente, obrigada, uma boa noite para vocês. Continue participando do fórum da disciplina. O tutor Henrique é muito disponível, bem inteligente, dedicado, ele está lá sempre cuidando de vocês. Então, não deixe de perder, não perca essa oportunidade, tá? De aprender a disciplina.